Olá pessoal! Esse vídeo é para nossa audiência que fala português e tá curiosa. Vamos analisar e contar os acontecimentos do novo episódio. Esse vídeo é de crítica e análise do novo episódio. Vocês podem apoiar a gente se inscrevendo no canal. Nesse episódio a tensão dentro da mansão chega ao pico, mas o que realmente chama atenção é a tempestade no mundo interior do Atis. Depois da explosão no café da manhã que deixou a mão dele ferida, Atis fica sozinho no quarto e leva um choque quando Mercan aparece de repente na porta. Com o kit de primeiros socorros na mão, tudo começa com Mercan dizendo: "Eu não sou sem misericórdia como você." Essa frase não é só uma fala, reflete a essência do caráter da Mercan. Ela não guarda rancor, não corre atrás de vingança, pelo contrário, estende a mão até pro inimigo. A surpresa do Atis é muito significativa. O cara não tá acostumado a ser valorizado. Para alguém que viveu anos com poder, dinheiro e manipulação, esse pequeno momento de misericórdia rachou a defesa dele. O silêncio dele diante da pergunta da Mercan, "Por que você fez uma coisa tão idiota assim?", mostra que Atis mergulha em pensamentos profundos. Talvez pela primeira vez ele perceba o absurdo da própria raiva. A voz interior do Cemal que observa atrás da porta é a pista mais clara do episódio. O Atis está realmente apaixonado pela Mercan. Cemal parece o olhar mais objetivo de fora. O pensamento do Atis enquanto observa Mercan: "Ela realmente me surpreende", prova que essa atração está vindo à tona devagar. Depois do curativo, Atis dizendo "Vou apoiar seu projeto", é um grande ponto de virada. Mas logo em seguida vem as condições. Abrir mão de toda a renda, mostra que Atis ainda não larga o controle. A reação da Mercan, "Você quer roubar meu projeto", é justa, porque Atis tenta impor superioridade disfarçada de ajuda. A ligação do Nezir exatamente naquele momento e Mercan não atender melhora o humor do Atis, mas atiça o fogo do ciúme. Mercan dizendo "Eu faço sozinha", e saindo reforça mais uma vez a independência dela. Do outro lado, as tentativas do Haidar de usar contatos na prefeitura não dão muito resultado. Isso lembra o quanto o poder da família Karahan é dominante. Muzein e Yasu voltando das compras e caindo na fofoca aumenta a dose clássica de intriga. Muzein tentando provocar Cemal dizendo Nezir e Mercan se dão muito bem, mostra que o único objetivo dessas mulheres é criar caos. A insinuação da Azu, Cemal protege Mercan, não agrada Cemal, mas é uma observação certa. Quando Cemal diz para Azu no jardim Mercan não tem culpa, parece que defende também os sentimentos do Atis. Nessa família Cemal é a única pessoa com juízo, não se deixa levar pela vingança nem pela fofoca. A cena no jardim é a guerra de poder no estado mais puro. Atis observando Mercan de longe parece detalhe romântico, mas com a chegada do Nezir a tensão explode. Nezir dizendo "Não vim brigar, o projeto é importante", mostra que ele também pensa nos próprios interesses. Atis lembrando a oferta de dinheiro do passado revela o quanto esses caras são pragmáticos. Mercan entrando no meio, "Não quero problema", destaca mais uma vez o lado pacífico dela. Atis puxando o braço da Mercan como quem toma posse ao auge do ciúme. Nezir dizendo "Antes de ir, vamos falar de novo sobre o projeto", ameaça ainda mais Atis. A ameaça do Atis, "Minha oferta continua válida, senão não permito", mostra que a ajuda ainda se mistura com chantagem. Mercan sozinha lembrando a conversa do passado com Eilu, é o momento mais emocional do episódio. Fica claro que o hospital realmente é por Eilu, provavelmente amiga de infância, talvez alguém que perderam. Mercan prometendo a si mesma, "Tava tão perto, não posso desistir", conta o quanto a motivação dela é profunda. Esse projeto não é dinheiro, é um juramento, uma lembrança. A conversa do Atis com Cemal no quarto esclarece tudo. A confissão do Atis, "O Nezir me assusta", na verdade é ciúme. Cemal dizendo "Normal, você quase sequestrou ela da mesa do casamento", lembra a sombra do passado. Atis ficando bravo, "Mercan agora é minha esposa", não consegue esconder o sentimento de posse. Cemal dizendo direto, "Você sabe o amor no seu coração", tá com ciúme da Mercan, encurrala Atis. Exatamente naquele momento Mercan na porta deixa Atis em pânico, mas ela não ouviu. Essa coincidência ajusta perfeitamente a dose de tensão da série. Mercan vindo para aceitar a oferta e dizendo, "Vou adiar me livrar de você, aceito", parece acordo pragmático, mas fere Atis.
O subtexto no final "vou me livrar de você" abala o moral dele. Porque Atis quer que Mercan se apegue a ele, mas ela ainda protege a liberdade. Atis logo depois virando proximal, não é ciúme, só vingança, negando é mecanismo clássico de defesa. Dizer Mercan é peão parece que tenta se convencer. Mas Cemal não insistir e Musain observando de longe faz questionar quanto tempo essa mentira vai durar. Acho que esse episódio é o começo da transformação do Atis. Da cena de misericórdia até aceitar a oferta. Cada momento racha as muralhas dele. Mercan sai mais forte, tanto misericordiosa quanto decidida. O mistério de Eylu aprofunda, se esse hospital for construído o trauma do Atis vai vir à tona. A série mistura tão bem vingança com amor que deixa o espectador curioso. Quando Atis vai confessar? Minha previsão é que cedo ou tarde Atis vai apoiar o projeto sem condições financeiras, porque não quer machucar Mercan de verdade, só tem medo. Esse conflito não é só guerra familiar, é a jornada de cura de duas almas feridas. Não esqueçam de se inscrever no canal para mais, por favor.